Quebra do altar. Quebra do altar. Isso. O que você faz quebra do altar na vida de uma pessoa? Como é que é isso, quebra do altar? Eu e minha falange trabalhamos na vida daqueles que servem ou já serviram ao Senhor. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, deixa eu falar uma coisa direta. Em nenhuma passagem bíblica achamos ou os apóstolos, ou principalmente o Senhor Jesus, usando um demônio para tentar convencer as pessoas de algo ou para fazer alguma coisa. Eu pergunto, senhor, você não tem vergonha na cara, não? Aceitar uma palhaçada dessa? Uma cegueira espiritual dessa? Em aceitar um capeta, falar que ele quebra no altar? Deixa eu falar uma coisa. Toda aliança quebrada, ela veio a partir do homem. Ela não veio a partir de um demônio. Nós vemos na Bíblia a atuação de Satanás no corpo de pessoas. Nós vemos. No caso daquele jovem possesso que ora se lançava no fogo, ora se lançava na água. Ora no fogo, ora na água. Também nós vemos o endemoniado gadareno indo até Jesus. Espera aí. Como isso? Será que uma pessoa endemoniada, ela iria até Jesus, ela possessa por um demônio, ela iria procurar a pessoa que pode libertar aquele corpo daquela atuação maligna? Os senhores nunca pensaram nisso. Nunca pensaram nisso. A consciência humana, o livre-arbítrio, é uma coisa que é direito meu. Os senhores não podem tentar induzir de forma nenhuma. Eu dou graças a Deus por ter essa mente liberta. Estou há 26 anos na instituição, mas eu não concordo com muita coisa. Eu sei que os senhores são homens de Deus e falhos, mas ficar deixando Satanás colocar medo nos outros e fazer com que as pessoas façam as coisas com medo, mais medo do diabo do que pela palavra, então eu vou ler alguns textos aqui, porque eu acho que os senhores nunca leram isso. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ver o que diz em 2 Coríntios capítulo 9, que está aqui, ó. Orientação quanto à coleta. O senhor já leram isso? O senhor já leram que lá, no capítulo 9 de 2 Coríntios, no versículo 7 fala assim: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Essa alegria, ela vem pela pregação da palavra. Ela vem quando se apresenta o Senhor Jesus para essa pessoa. Essa alegria, ela não vai vir com o uso de Satanás, como veio responder um pastor dizendo que a gente usa porque quando corrobora para as coisas. Quer dizer então que o diabo, ele corrobora para com as coisas santas, para com Cristo. O diabo, nesse vídeo, ele fala que se ele pudesse, tivesse chance, ele lamberia o chão da igreja e ainda vem colocar uma palhaçada de um texto, uma palhaçada de cegueira espiritual dessa, achando que diabo, ele procura, se ele tivesse que procurar a oportunidade para se converter, ele já tinha se procurado há muito tempo. Sendo que a própria palavra diz que não se achou lugar de arrependimento. Não se achou lugar de arrependimento. Eu pergunto aos senhores, quando Eva cometeu o pecado de comer o fruto proibido, juntamente com Adão, os dois estavam endemoniados? Ou ela foi influenciada por palavra por Satanás? Muitos pastores pregaram de forma errada. Quando o Senhor Jesus falou com Pedro, arreda-te, Satanás, ele não falou para Pedro, ele falou com o espírito imundo que estava usando Pedro. Ele não chamou a Pedro de Satanás, como muitos pastores falam. Os senhores ensinam heresia muitas das vezes e depois os senhores querem cobrar a espiritualidade da igreja, sendo que o responsável pela espiritualidade são os senhores. O responsável pelos ensinos são os senhores. Agora ficar usando diabo, igual Exu das almas preciosas. Eu ando procurando destruir obreiros. Como que Exu das almas preciosas, se as almas não pertencem ao diabo? Ela passa a pertencer ao diabo quando a pessoa morre e vai para o inferno. Aí pertence ao inferno.
Mas fora isso, não. E ficam colocando medo nas pessoas. Medo. Usando a didática, usando Satanás. É igual a reunião de domingo. Me desculpe, mas eu tenho saudade das reuniões de domingo, quando ela começava da seguinte forma. Começava-se com uma oração pedindo a Deus perdão por pela semana, por algum pecado, por alguma chateação que a pessoa teve, e por alguma mágoa que a pessoa teve no momento de raiva, de ira naquela semana. E ali começava uma limpeza. E a pessoa pedia perdão a Deus pelos pecados, pedia perdão a Deus. Agora não, é uma salada mista do caramba. Tem que orar pela água, pelo jejum, tem que orar pela água, pelo óleo, pelo não sei o que, pelo mais o que. E a palavra desse tamanhozinho, ó, meia hora. Passa-se 1h30 falando sobre dízimo. O que convence a pessoa de dar o dízimo e a oferta é a palavra. Não vai ser os senhores ficar enchendo linguiça e ficar colocando testemunho de pessoas, não. Porque se isso ajudasse, a igreja não estaria vazia. A igreja não estaria vazia, em termos que eu falo, de pessoas saindo da igreja. Será que os senhores não estão tendo consciência ou não estão enxergando isso, não? Será que não? Ou os senhores estão fingindo uma cegueira espiritual? É brincadeira um negócio desse. Ninguém deve fazer nada obrigatoriamente. O que esse capeta fala aí, a maior palhaçada. Eu decido se eu vou fazer um voto ou não, sou eu quem decido. Se isso aqui não me convencer, não vai ser diabo que vai me convencer. E se caso o diabo convença, pode ter certeza, por isso que nada acontece direito da forma que tem que se acontecer, sabia? Aí depois o senhor fica culpando o povo, falando que não foi perfeito sacrifício, falando que a pessoa não fez o perfeito. Quem é o senhor para medir o perfeito sacrifício de qualquer outra pessoa? Quem é o senhor? Porque Deus pode responder como não pode responder. Deus tem o tempo dele de todas as respostas. Fale para mim que os senhores já tiveram todas as respostas. Todas! Eu digo todas as respostas. Todas. Incoerência. Incoerência, né? Me desculpe, mas está errado o que os senhores estão fazendo. Pare de ficar usando Satanás para colocar temor no povo. O povo tem que temer isso aqui, ó. O dono disso aqui, a palavra, não é temer o diabo. Vídeo ridículo. Ridículo esse vídeo. Agora os senhores vão falar que esse diabo vai estar na minha vida, está repreendido em nome de Jesus, porque eu não tenho diabo na minha vida, não. Sabe por quê? Porque eu aceitei a Cristo como meu único Salvador, como caminho de tudo. E o que os senhores estão fazendo está errado. Está errado sim. Ok? Está totalmente errado. Parem com isso enquanto é tempo, porque os senhores estão trazendo problemas seríssimos para dentro da igreja. E nós que estamos aqui embaixo aqui estamos vendo. Os senhores aí em cima não vê nada. Não vê nada. Então, menos. Preguem a palavra. Não é água, não é óleo, não é sal. Nada disso é a fé. Não é sombra. Agora as pessoas estão idolatrando sombra. Vai na casa dos membros para o senhor ver. O senhor vai achar um monte de coisa atrás da porta. Cruzinha, jaratataca, pé de cruzinha, chaveiro, madeira, pedra do tempo de Salomão, não sei mais o que, perdão, eu até citei o nome, não era para eu ter citado, várias coisas, sendo que a pessoa era para ter a única coisa dentro da casa dela, palavra. Tem pastores que pregam 15 minutos e passa mais de quase 2 horas falando de dízimo e oferta. Brincadeira, né? E a palavra? Nada. Eu já vi pastores hoje não celebram mais a Santa Ceia como se deve ser celebrada. Eu me lembro que na época de Santa Ceia, quando eu comecei na igreja, o meu pastor falava assim, é Santa Ceia, coloque a sua melhor roupa, coloque o seu melhor perfume, porque nós vamos sentar à mesa com Cristo. Rapaz, dia de Santa Ceia na igreja, misericórdia, parecia dia de casamento. Agora hoje, está sendo feito até de qualquer jeito, na pressa. O pastor termina a reunião praticamente em cima da outra e faz assim, coma do pão e beba do suco. Pronto, acabou. Acabou-se aquele respeito, aquela devoção. Depois os senhores reclamam de qualidade espiritual da igreja. Está errado. Em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo usou a Satanás para convencer a ninguém. O que os senhores estão fazendo está errado. Está errado. E ponto final. E ponto final.
aceitem ou não, está errado. E os senhores estão causando problemas seríssimos dentro da igreja. Seríssimos. Por isso que a igreja tem muitas pessoas debandando da fé. Parem com isso. É a palavra que convence. Não é diabo. Não é diabo.